Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem, se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000. Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje nós temos aqui mais uma... Como é bom a gente ver a alegria de Paulo falar de uma comunidade que ele passou e uma comunidade que está correspondendo. É muito frustrante uma comunidade que depois que passa o evangelizador, dá as costas para Deus, né? Aqui é o contrário. Meus queridos, como sempre fostes obedientes, não só em minha presença, mas ainda mais agora na minha ausência, trabalhai para a vossa salvação, com temor e tremor. Pois aqui uma frase que eu quero que vocês guardem para sempre. Pois é Deus que realiza em vós tanto querer como fazer. Repito. É Deus que realiza em vós tanto o querer quanto o fazer. O que essa frase nos diz? Uma frase profunda. Um dos problemas da vida espiritual é aquela história: padre, mas eu queria, mas eu não dou conta. Eu queria rezar o terço todo dia, mas nunca dei conta. Eu queria ler a Bíblia, mas eu nunca dei conta. Eu queria fazer penitência, nunca dei conta. Eu queria fazer jejum, mas nunca dei conta. Ora, aqui é um sinal de que o seu querer está fraco. Existe uma paixão mais forte que o seu querer. Então você pode pedir para Deus: Senhor, ajuda para que eu queira realmente. Existe na moral católica, 2 movimentos da vontade. Um interior e um exterior. Esse interior é o querer. Esse movimento também é pela graça. Então você pode pedir: Senhor, me ajuda a querer mudar de vida. Querer mesmo. Move, Senhor, mendigar a graça para a decisão firme de rezar, de vir à missa todos os dias, de ser caridoso, de ser dizimista, de ser caridoso, de ajudar a instituição.
de viver uma vida de oração profunda, de perdoar. Ah, eu queria perdoar, mas não dou conta. Não, peça o querer, porque ele age no querer e ele age no fazer. Entende ou não? Se você tem dificuldade para amar alguém dentro da família, peça o amor dele, queira o amor dele e ame com o amor dele. Ele age no querer e no fazer. Não sei se vocês estão conseguindo notar que por trás disso existe uma morte para si mesmo. É reconhecer que você não é capaz nem de amar, nem seus filhos. Nem seus filhos. Porque o amor de Deus é muito superior ao seu. O amor de Deus sabe a hora de dar o carinho, a hora de corrigir. Não se deixa ser enganado pelo filho ou por chantagem emocional. Porque você está vendo com o amor de Deus a vida eterna. Você não está vendo só esse mundo. E isso te dá uma força para ser firme e fiel nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Então esse agir, o querer e o fazer, é tudo pela graça. Tudo. Então aprendam a morrer para si mesmo. Tem muitas orações que eu faço, que eu digo, Senhor, eu jamais faria isso, se não fosse por Ti, a Sua graça. Senhor, eu jamais estaria aqui se não fosse pela Sua graça. O Senhor sabe disso. Senhor, se um dia eu for colocado na berlinda para morrer, o Senhor sabe que eu vou te negar, se o Senhor não me der a graça. Porque aí não existe soberba nenhuma. Eu lembro, não sei se todos vocês ouviram o meu testemunho de conversão. Está lá no YouTube. Tem um padre espanhol que participou desse testemunho. Um padre que falou para mim que não conseguiu ser um bom padre, mas que ele teve uma chance com Nossa Senhora. O meu sim poderia salvá-lo. Não sei se alguém ouviu isso. E eu fiquei no dia, muito contrariado com isso. Eu pensei, o que eu tenho a ver com a vida desse padre? O fato é que depois que ele fez essa paulada, eu mudei tudo, preparei para deixar tudo. E quando estava tudo encaminhado, eu fui falar com ele. Falei, Padre Davi, vou te contar aqui que realmente aquele dia o senhor deu uma paulada e já está tudo preparado para eu ir embora. Aí eu achei que ele ia falar, parabéns, como que você conseguiu, que lindo. Não. Ele olhou para mim e disse, isso que está acontecendo na sua vida é uma intervenção do alto. A eternidade é um tempo curto para você falar obrigado para Deus. A eternidade vai ser um tempo curto para você falar obrigado para Deus. Entendeu ele? Ele não colocou que o querer fosse meu. Tudo bem que eu tive que corresponder. Existe um mérito secundário, mas o mérito é da graça. O santo é santo pela graça. Por isso que é importante ter em mente que tudo que você faz de bom vem dele. Tudo que você faz de ruim é você mesmo. Sinto muito. Isso é muito importante para a vida espiritual. É isso que ele age no querer e no fazer. Fazei tudo sem reclamar ou murmurar. Difícil, né? Difícil. Isso aqui é para gente grande. Para que sejais livres de repreensão e ambiguidade. Filhos de Deus sem defeito. No meio dessa geração depravada e pervertida, na qual brilhais como astros. Quanto mais vocês se abrem à graça de Deus, mais vocês brilham no mundo de trevas. Lá fora é trevas, gente. É gente que não enxerga um palmo na frente do nariz. Vai às palpadelas, caçando alguma coisa para dar sentido à vida. Quem se abre à graça é luz lá fora. É isso que São Paulo está dizendo. Quanto mais você deixa o Espírito Santo agir, mais você ilumina. E quando você ilumina as trevas, tem duas reações. Quais são? Uma pessoa que está buscando a verdade, vê aquilo e quer para ela,
e busca a verdade, poucos. Ou o que acontece quando a luz chega num lugar que não está bem limpo? Mostra a sua sujeira. Qual que é a outra reação do povo lá fora? Atacar. Para não limpar a si mesmo, denegrir você, rebaixar você. Quem é de Deus incomoda de uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra. O trabalho, se você chega com essa luz e eles veem a miséria, quem não quer mudar de vida, o que eles têm é te rebaixar, fazer que você perca a credibilidade. Entende? Lembre-se disso, as duas formas que a luz faz reagir. E o Evangelho, gente? Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, da sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Quem não calcula antes de entrar? E agora? O mandamento não é honrar pai e mãe? Que coisa é essa? Guardem uma coisa. Toda decisão evangélica tem que ser radical. Toda decisão evangélica tem que ser radical. Agora, vamos lá. O que nós temos de exemplos extremos que podem repercutir na vida de todo mundo? Porque aqui não fala que é só para religioso. A irmã Rose, a família dela está na Índia. Do outro lado do mundo. Que ela vê de vez em quando. Deve ter perdido parentes lá que ela não foi ver. Sim? A língua é outra. A cultura é outra. Teve que aprender a comer piqui. Não é? Agora a gente está comendo mangaba. Guapeva. Tem que ir comendo frutos do cerrado. Tem que mudar. É radical. Ela teve que deixar tudo claramente, visualmente. Então, a primeira interpretação seria a vida religiosa. Deixar tudo e seguir consagrado. Certo? Mas aqui não é só para os religiosos. Qual que é o outro extremo que todo mundo pode participar um dia? O martírio. Muitos pais, mães de família, deram a vida por Cristo mesmo com filhos pequenos. Mesmo com os pais idosos. O martírio é outra referência. Que você não abre mão, você não negocia o céu, nem que você perca a sua própria vida. E é claro, que se você perde a sua própria vida, os seus parentes que você ama, você não vão ter acesso mais a você, desse mundo. Não é assim? Ora, se eu não sou religioso, e se eu não vou viver o martírio, o que eu vou viver então? O martírio é um dom de Deus também, né? Uma vez eu estava em crise, eu estava pensando, gente, é certeza que vão me matar algum dia. Mas será que eu vou aguentar? E eu comecei a ficar com medo. Falei, gente, será que eu vou ser mártir? Eu acho que eu vou falar, eu acho que eu vou negar Jesus. Porque eu sou meio fraco com essas coisas, né? Eu acho que eu vou negociar com o matador. Seja breve. Até contei uma história aqui uma vez que eu estava celebrando lá em Porá, um bendito de um jovem para uma moto lá no fundo, de capacete, senta na frente da moto, fica durante a missa. Eu olhei assim e falei, já era. Não é? Aí eu fiquei negociando durante a missa. E ele sentado, com capacete. Olha a ideia do bendito. Era do grupo de jovens. Só faltou pegar de cinto depois. E eu negociando, na hora que eu peguei a hóstia, eu falei para Deus assim, Senhor, ou ele erra, ou ele acerta de vez. Até abri o peito assim, falei, Senhor, que seja bem rápido o negócio. Né? Por quê? Porque eu sou fraco. Agora, se for para morrer rápido, até acho bom. Se eu tiver confessado e comungado, né? Mas eu vou negociando com Deus. Mas você tem que estar preparado para a morte. Agora, se você não vai ser mártir,
você vai viver a chamada martiria. O que é a martiria? É a morte de si, por amor a Deus, todos os dias. Vocês que têm família, marido, esposa, filho, vocês sabem que para ser de Deus de verdade, algum tipo de morte vocês têm que viver na família. Algum tipo, seja a renúncia do tempo, seja a perseguição, seja a incompreensão, seja a chantagem emocional, ou não. Tudo. Para você viver bem o cristianismo, ser cristão na família hoje, de alguma forma, você tem que morrer para si. De alguma forma. Em pequenos detalhes, Deus vai te matando para esse mundo. Então, não é necessariamente que você tenha que abandonar para a vida religiosa, por exemplo. Por isso que Jesus diz, obedecer os pais, Paulo diz, os pais no Senhor. Ou seja, se os pais forem contra a vocação, você pode ir contra os pais, porque Deus está acima dos pais, né? Mas não é só isso. Aquela morte que você vive todos os dias, a cada momento Deus coloca em prova você. Sempre. Se você decide mais por Ele, até que seus filhos, seu marido, todo mundo. Ou se você idolatra a sua família. Porque se você ama mais eles do que a Deus, é idolatria. Quem tem filho único, tem grande chance de idolatrar o filho. Não todos. Até porque tem gente que tem filho único porque ele não conseguiu ter mais. Mas a tendência é que todo mundo dê atenção para ele. E que ele supere aquilo que você não conseguiu fazer. Que ele seja o que você sonhou para todos os filhos. É um peso enorme. Não é? Enorme. Para você viver bem, você tem que morrer para si e às vezes deixar o filho, mesmo que seja único, passar por situações difíceis e você segurar como a morte de si. Agora, como é que se faz isso? Como é que se faz a martiria? Abandona o seu amor humano e peça o amor de Deus. Para você amar um esposo, peça o amor de Deus. Não consegue. Por isso que Jesus fala, sem calcular antes. Você não pode ser só um cristão agora e depois abandonar o barco. Peça o amor de Deus para amar seus filhos. Para amar seus pais. Porque com o amor de Deus, Ele vai te ensinar a viver a martiria. A se doar desapegado. A deixar sofrer quando precisa. Tanto os pais como o filho, às vezes, tem que sofrer. O princípio de subsidiariedade. Deixar a pessoa ter a sua independência e você dar um suporte só o que for necessário. Nós não temos essa capacidade que Deus dá. A visão dos que você ama diante do céu. Uma pessoa que está sofrendo uma dor, uma doença, e você entender que Deus está agindo naquela alma. Sem o amor de Deus, você não vai ver nada. E se você tem o amor de Deus, você consegue viver essa martiria. Você consegue, não é não sofrer, não é não chorar, mas você consegue desapegar por um bem maior que é o céu. Bem, o tempo é curto, eu sei que teria que aprofundar um pouco mais isso. Mas o texto não é só para religioso e não é só para Marte. É para quem morre para si mesmo a cada dia. Não esqueçam disso. Um exemplo forte é Santa Gianna Beretta Molla, uma médica que tinha risco de morrer no parto e já tinha outros filhos. E ela é muito católica, hoje é santa, na verdade, né? E ela não quis, em hipótese alguma, tirar o filho antes. E ela ouvia os filhos chorando com o pai. Papai, fala para a mamãe não morrer. E ela chorava no quarto.
mas dizia, não, eu não vou matar meu filho antes, que morreu, né? Por amor a Deus. E se tornou santa, uma médica italiana, Santa Diana Beretão. E o milagre de canonização foi, eu já contei aqui, lá em Bauru, uma mulher que rompeu a bolsa com 12 semanas e pediu intercessão dela, e a gravidez foi a termo com 37 semanas, sem líquido nenhum. Certo? Então, é um tipo de martiria. Ela é santa, que ela preferiu o amor a Deus pela vida do que os outros filhos, marido. Então, a martiria existe a todo tempo. Mas não tentem ir com seu amor. Calcula antes. Fala, eu não dou conta, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso do Teu amor para amar minha esposa, meu esposo, meus filhos, amar meus pais, porque eu não sei lidar com isso. E aí sim, se você pede, comunga, confessa, reza, caridoso, pouco a pouco, você vai vivendo isso que ele está falando naturalmente, sem grande esforço humano. Porque Deus te dá a graça. É Ele que age no querer e é Ele que age no fazer. Nossa Senhora nos ajude. Ofertamos ao Senhor